Olá pessoal, eu havia comentado no vídeo anterior relacionado à programação JavaScript que nós íamos começar a trabalhar com formulários. Porém ainda faltam alguns detalhes, pessoal, que eu acabei não comentando. Um detalhe muito interessante aqui são as variáveis locais e variáveis globais, pessoal. E eu expliquei um pouquinho sobre isso, mas a explicação correta só pode ser dada, né? Só poderia ser efetivada após a explicação da função. Por que isso? Aqui, ó, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro, eu vou pegar aqui com vocês e vou criar um arquivo novo para nós trabalharmos. Olha lá. Vou deixar aberto aqui na tela apenas a nossa biblioteca que nós criamos, ó, nossa biblioteca JS, tá? Que talvez nós vamos utilizá-la. Então aqui, ó, novo arquivo, HTML, e vou salvar esse arquivo com o nome de variáveis local, ou melhor, variável local global. Então aqui, como título, também vou colocar aqui, ó, variável local e global. Então, pessoal, um detalhe. Variáveis globais, vocês podem pensar que são variáveis que são vistas, olha lá, e também podem ser utilizadas em qualquer lugar do nosso código. Então, em qualquer momento que eu esteja programando em JavaScript, eu posso utilizar essas variáveis, ok? E variáveis locais são variáveis que são utilizadas em apenas um determinado bloco, ou melhor, um determinado local do nosso código-fonte, ok? Então aqui, ó, vamos criar um script para programarmos em JavaScript. Perfeito. E aqui dentro, pessoal, o que eu vou fazer aqui para nós conseguirmos testar essa questão das variáveis globais e variáveis locais? Primeiro eu vou criar algumas variáveis, olha lá. Vou criar a primeira variável, no nosso caso, variável que eu vou chamar de A. Então, lembre-se que eu falei para vocês o seguinte, ó, pessoal, vocês podem criar variáveis tanto só colocando o nome, apenas colocando o nome da variável, como por exemplo, A, espaço, e atribuindo um valor para ela, como por exemplo aqui, ó, variável global. Como também posso utilizar a palavrinha var dentro da variável, ou melhor, a palavrinha var, para indicar que eu estou criando uma variável de, vou também colocar aqui, ó, variável global, tá? Então, qual é a ideia, pessoal? O porquê esse var é importante? Imaginem a seguinte situação. Eu vou vir aqui no nosso programinha, olha lá, e vou mandar exibir aqui o valor de quem, pessoal? Vou mandar exibir o valor da variável b, tá ok? Então, eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Ao invés de usar o nosso documento.write para escrever na tela, eu vou utilizar a minha biblioteca, ó, tá ok? Por quê? Só para nós treinarmos a questão de utilizar arquivos externos, ó. Então, vou arrastar aqui, ó, para dentro do read. Então, tudo que estiver dentro do arquivinho biblioteca js.js, eu posso utilizar no meu script. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a função, ó, que nós criamos, ó, exibe parágrafo, tá ok? Só para mudar um pouquinho, vou usar a nossa funçãozinha exibe parágrafo, e vou passar o que como parâmetro? Que ela recebe como parâmetro um valor em forma de texto,
tá? Então aqui, ó, eu vou passar a minha variável b, tá ok? Vamos executar e ver o que vai aparecer na tela. Apareceu ali variável global, que é o conteúdo da variável b. Perfeito, tá? Em qualquer lugar do meu script, ó, aqui, ó, eu consigo usar a variável a, a variável b, por isso que eu chamei ambas de variável globais. Agora eu vou criar uma função, pessoal. Function, olha ali, teste variável, ou vou chamar aqui, ó, exemplo tipo variável. Pronto. E o que eu vou fazer, pessoal, aqui na minha funçãozinha? Olha lá, não vai receber parâmetro algum, tá ok? Ó, não tem parâmetro nenhum essa função. E aqui dentro eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Eu vou vir aqui e fazer isso, ó. B recebe estou inserindo valor na variável global. Olha lá. Simplesmente eu fiz o que na minha função, pessoal? Joguei este textinho dentro da variável b. Então, se eu mandar executar aqui agora, ó, deixa eu colocar um ponto e vírgula. A minha função exemplo tipo de variável e depois novamente mandar exibir o parágrafo, vamos ver o que vai acontecer, ó. F12, ou melhor, né? F12 não, né? F5, né? O F12 ele mostra o código fonte. F12 é para executar o navegador. Então, olha ali que legal, pessoal. Ele mostrou o texto variável global. Então, olha ali, que foi o primeiro exibe parágrafo, que pegou o conteúdo da variável b e exibiu na tela. Aí agora, eu chamei a função exemplo tipo de variável e fiz com que a variável b recebesse esse valor. Olha lá. Como eu não coloquei a palavrinha var aqui na frente, pessoal, o que ele fez? Se por um acaso existir no meu programa uma variável que ele consiga acessar, que se chame b, ele vai pegar e vai jogar esse valor lá dentro. Que no caso seria esta variável aqui. Se ela não existisse, pessoal, ele iria criar uma nova variável. Entenderam? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui C, ó, só para vocês terem uma ideia, e aqui mandasse exibir a mesma coisa, ou melhor, se eu mandar exibir C aqui, ó, essa variável C agora não vai existir. Ó. Olha lá, não aconteceu nada. Por quê? Vou fechar aqui. Na realidade, ele nem executou. F12. Olha ali, estou inserindo o valor na variável global. Deixa eu ver se ele salvou isso daqui. Ctrl S. Ah, perdão. Correto. Vou rodar aqui novamente, F12. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Olha ali. Ele exibiu o primeiro parágrafo, né? Exibiu o que estava armazenado na variável b, que eu criei aqui no meu corpo principal. Chamei a função exemplo tipo de variável. O que aconteceu, pessoal? Quando ele executou a função, a variável C não existia, então ele criou essa variável. Então ela passou a ser uma variável global dentro da minha página. Então em qualquer momento eu posso utilizá-la, tá ok? Aqui
quando eu chamei o exibe parágrafo, ele está acessando essa variável que ele acabou de criar na função exemplo tipo variável e está mostrando o conteúdo dela. Entenderam? Então, quando eu não coloco a palavra var, pessoal, significa que eu estou criando uma variável global que vai ser acessada em qualquer ponto do meu script. Quando eu coloco a palavrinha var, olha que interessante. Agora, var b. Então, reparem aqui um outro exemplo. Na nossa parte principal, eu criei a variável a, criei a variável b, olha ali, que está armazenando esse texto, ó, variável global. Chamei o exibe parágrafo, chamei o exemplo, tipo de variável, que armazena também todo o conteúdo na variável b. Só que agora, olha o que vai acontecer. Ele não vai exibir esse texto, ó, estou inserindo a variável global. Olha lá, exibiu variável global apenas. Por quê? Quando nós usamos a palavra var, pessoal, ele cria uma variável e fala que essa variável, ela é local. Ah, mas como assim local, Danilo? Ela só existe, no caso, essa variável b, no escopo da onde ela foi criada. Então, aqui, ó, ela só vai existir dentro da função exemplo tipo de variável. Quando essa função for destruída, pessoal, a variável b deixará de existir. Tá? Esta variável b, que é diferente dessa daqui. Entenderam? Ó. Então, quando eu mandei exibir o parágrafo novamente, aqui, ó, ele pegou o conteúdo da onde? Daqui. E se eu colocar aqui, ó, variável c, vamos ver o que vai acontecer. E manter o var aqui, e mandar exibir o parágrafo da variável c. Olha ali. Não exibiu nada, pessoal. Por quê? A variável c não existe. Ela não havia sido criada aqui, ó. E como esta variável c, ela é local, a função, ela deixou de existir quando a função foi destruída. Entenderam? Então, essa é a importância de toda vez que vocês forem utilizar uma variável, colocar a palavrinha var. Por quê? Quando eu coloco a palavrinha var, eu estou indicando que eu estou criando uma variável, tá? Então, se eu estou programando dentro de uma função, ó, eu estou criando esta variável que ela vai pertencer a quem? Apenas essa função. Ela não existe fora do programa. Se eu não coloco a palavra var, olha lá, eu estou dizendo que eu estou utilizando uma variável. Se ela não existir, eu vou criar essa variável e ela vai ser global. Ela vai existir em todo o meu código-fonte, em toda a minha página. E aqui fora eu vou poder acessar ela. Entenderam? Então, essa é a ideia do uso da palavra var, pessoal. Espero que eu tenha conseguido aí elucidar as dúvidas de vocês, tá? Com relação a quando utilizar o var, quando não utilizar. Então, eu geralmente tento utilizar sempre quando eu lembro, né? Por quê? Para indicar que eu estou criando essa variável neste exato momento, tá? Que ela não existe no meu código-fonte. Então, já serve primeiro para me indicar isso, que essa variável está sendo criada agora, tá? E que ela pertence ao escopo que ela está sendo criada. Como aqui eu estou criando no meu script, ó, do corpo da minha página, ela vai existir em qualquer momento. Tá ok? Vou poder utilizá-la em qualquer lugar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido a diferença de quando usa var e quando não usa. Então, quando eu coloco var, eu posso falar que essa variável passa a ser local ao escopo que ela se encontra. Então, ela só existe no lugar onde ela se encontra. Quando eu não coloco a palavra var, eu estou criando uma variável global, que ela vai existir em qualquer lugar do nosso código-fonte. Tá ok? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.